Amanhã tem, de manhã e tarde também. Amanhã é você, Matheus, e pela manhã é à tarde. Pois é. Até confirmar aqui. Pela manhã é o Rafael, acho. O doutor Henrique saiu. Dia 29. Amanhã de manhã é o doutor Rafael. Uhum. Ok. Então, De manhã é o senhores conselheiros presidentes, senhor procurador, advogado aqui presente, uma boa tarde. Para início propriamente dos trabalhos, solicito a secretária Silvana Rodrigues que verifique a existência do quórum regimental para fins de instalação da presente sessão, identificando todos que compõem esse conselho que estarão presentes nessa sessão de divulgação. Silvana, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Para a realização da 39ª sessão ordinária virtual da Câmara Superior, estão presentes a doutora Francisca Marta de Souza, presidente da Câmara Superior, primeiro vice-presidente, doutor Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, os conselheiros presidentes Francisco Elton Ávila Pereira e José Augusto Teixeira, o representante da Procuradoria-Geral do Estado, doutor Matheus Viana Neto, e os conselheiros Maria Lineide Silva e Souza, Alexandre Mendes de Souza, Antônia Helena Teixeira Gomes, Dalcília Bruno Soares, Leilson Oliveira Cunha, Henrique José Leal Gereissati, Felipe Augusto Araújo Muniz, Saulo Gonçalves Santos, Carlos César Quadros Pierre, Ricardo Valente Filho, Robério Fontinelli de Carvalho e Francileite Cavalcante Remídio. O representante da empresa SP Indústria e Distribuidora de Petróleo, Dr. Weber Busgaib, e da empresa Alessat, ainda não, presidente. São esses, presidente, presentes. Boa tarde. Presente. Satisfeito o quórum regimental, dou por aberta a presente sessão, apenas registrando que conduzirei na forma regimental a presente sessão de julgamento da Câmara Superior por videoconferência. Registro que as sessões de julgamento não presencial por meio de videoconferência encontram amparo legal na portaria 145/2017 e 140/2021. A modalidade, então, implementada resguarda todas as garantias constitucionais da parte no processo administrativo tributário. Ainda de mencionar que, nesta sessão, julgaremos os processos com interposição do denominado recurso extraordinário, de que trata o artigo 103(2) da Lei 15.614, de 2014, que ocorre-se nos casos de divergência entre a resolução recorrida e outras da mesma Câmara, da Câmara Diversa ou da Câmara Superior, quando tiverem apreciado matéria semelhante. Eu indago a secretária se, dentre as resoluções disponibilizadas aos conselheiros para apreciação, foi recepcionada alguma sugestão ou mesmo retificação nas respectivas resoluções. Não, presidente, ninguém fez nenhuma retificação. Ok. Nós temos também uma ata da sessão anterior, que eu peço ao secretário que faça a leitura nesse momento. Ata da 38ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da Câmara Superior de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, do ano 2021. Posso passar a ordem do dia, senhora presidente? Sim, pode passar, Silvana. Foram julgados os seguintes processos. Processo de recurso extraordinário 3683/2014, auto de infração 2014-11923, recorrente Tecbrita Tecnologia em Britagem Limitada, recorrido Estado do Ceará, relatora conselheira Maria Lineide Silva e Souza. Decisão.
Efetuado o relato e manifestadas as partes processuais, por ocasião dos debates, o conselheiro Henrique José Leal Gereissati requereu vista dos autos com o intuito de aprofundar a análise sobre a matéria em questão para melhor fundamentar seu entendimento, sendo seu pleito deferido pela presidente. Estiveram presentes para a sustentação oral os representantes legais da recorrente, doutor Breno Corrêa, doutor José Ribeiro Neto e o senhor Haroldo Moreira Salles. Presidente, o processo seguinte em pauta é da mesma empresa, mesma relatora, é o processo de número 3684-2014, auto de infração 2014 e 11924, também foi o pedido de vista do doutor Henrique. Ok. Alguma alteração? Alguém deseja fazer alguma correção na ata? Então, não havendo, Silvana, dá-se por aprovado, né? Vamos agora continuar a nossa sessão com o julgamento propriamente dito dos processos pautados. O primeiro processo da pauta é o processo de recurso extraordinário 1125/2008, auto de infração 2018-01326, recorrente SP, Indústria Distribuidora de Petróleo Limitada, recorrido Estado do Ceará. O julgado recorrido é da primeira Câmara, que ali decidiu pela procedência, corporificada na resolução 81/2021. As resoluções paradigmas admitidas no recurso extraordinário, a de número 733/2015 e 88/2017, que ali decidiu pela parcial procedência, são decisões da primeira Câmara. A outra resolução paradigma é de 286/2017, que ali decidiu pela improcedência, mas pelos fatos em si, é da segunda Câmara. Doutor Weber aqui conosco, seja bem-vindo. E o relator conselheiro é doutor Henrique José Leal Gereissati, a quem eu passo a palavra para o seu relato. Obrigado, presidente. Primeiramente, gostaria de desejar uma boa tarde a todos aqui presentes, senhores e senhoras conselheiros, doutor Matheus aqui, nosso procurador, nosso mestre, doutor Weber, seja muito bem-vindo, doutora Silvana e doutora Ana Paula. Esse processo, senhores, ele trata da falta de recolhimento do imposto devido por substituição tributária, devido em função da diferença de 204 mil litros de óleo diesel comercializado sem efetiva comprovação de recolhimento do imposto, durante o exercício de 2013, no valor de R$ 87.262,11. Esses processos, eu acho que já devem ter passado por essa Câmara, ele trata basicamente daquela variação volumétrica, né, entre quando as operações de entrada são inferiores às operações de saída, né, e que o imposto que deveria ter sido recolhido por ocasião da entrada não foi efetivamente pago. O julgador singular proferiu decisão de procedência do auto de infração, né, com base nos artigos 73 e 74 do Decreto 24.569, com a penalidade prevista no artigo 123.1c da Lei 12.670, alterado pela Lei 13.418. A empresa autuada apresentou recurso ordinário, alegando basicamente os seguintes pontos, né? Da ilegitimidade passiva da autuada para se responsabilizar pelo recolhimento do ICMS-ST referente às operações com óleo diesel, né? Entende ela que essa responsabilidade seria da refinaria e não da distribuidora. Questiona a decadência parcial do crédito tributário com base no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Defende também que a expansão volumétrica, que há uma divergência dos estoques, que não seria uma omissão de entrada, mas sim em função da expansão volumétrica, né, que a empresa não teria incorrido nenhum erro em relação a isso. Afirma que no momento da aquisição dos estoques, a distribuidora recebe a mercadoria da refinaria sempre e originalmente em 20 graus Celsius, né, em decorrência das exigências previstas na resolução 6/70 da ANP. Fala também que não há legislação no estado do Ceará que regulamente o ganho de combustível, em razão do que não deve ser considerado isso como fato gerador de ICMS. Pede pela aplicação do percentual
relativa à margem de 0,6 prevista na portaria 26/96 do DNC, que fala da perdas e ganhos, em relação a perdas e ganhos. Requer também uma perícia para que se constate esse fato que ele está alegando. E, por fim, pede o reenquadramento no artigo 123.1d da Lei 12.670. Esse processo foi apreciado, como bem colocado pela presidente, pela primeira Câmara em 15 de março de 2021, na 14ª sessão ordinária, né? E teve a seguinte emenda, a seguinte decisão. ICMS, falta de recolhimento de substituição tributária. Falta de recolhimento do ICMS relativo ao óleo diesel, relativo ao exercício 2013, infração detectada a partir do levantamento de estoques. Afastado os pedidos de extinção por ilegitimidade do sujeito passivo, com base no parágrafo 3º do artigo 431 do Decreto 24.569/97. Afastados também o pedido de decadência parcial do feito, com base no artigo 1731 do CTN, e também a perícia, com fundamento no artigo 97, inciso 3º da Lei 15.614. Infração aos artigos 73 e 74, penalidade prevista no 123.1c da Lei 12.670, alterada pela Lei 13.418. Recurso ordinário conhecido e não provido, confirmada a decisão de procedência da acusação fiscal. Então, com base nessa decisão, a impugnante, a recorrente, entrou com recurso extraordinário, né? E trazendo agora as seguintes resoluções: a 733/2015, a 88/2017, a 431/2012, todas essas da primeira Câmara, e a 286/2012 da segunda Câmara de julgamento. Com relação às resoluções paradigmas 733/2015, 88/2017, 286/2012, ele trata do assunto da aplicação do percentual de 0,6%, que é com relação àquele percentual de perda, né, que é uma legislação que trata da parte ambiental, né, referente aos postos de combustíveis, né, que é aceitável esse percentual de perda de 0,6%. E nessas resoluções, a quais eu citei, o recurso é acatado, né, a admissibilidade é aceita com relação a esse fato, com relação a esse percentual de 0,6%, porque houve realmente decisões contrárias desse Conselho, acatando esse percentual. Com relação às outras duas resoluções, que também entra aqui a 088/2017 e a 431/2012, a matéria vai se tratar simplesmente da aplicação da sanção, se seria falta de recolhimento ou atraso de recolhimento. Nessas duas resoluções, a 88/2017 e a 431/2012, foi aplicado o percentual o inciso 123.1d, né, como atraso de recolhimento. E a resolução recorrida, na realidade, enquadrou na 123.1c como falta de recolhimento. A outra seria atraso, na realidade, seria 1d, né? Então, senhores, de forma bem resumida, basicamente seria esses os aspectos que nós vamos discutir hoje e eu me coloco à disposição para demais esclarecimentos. Ok, doutor Henrique. Eu queria apenas lembrar que os debates, né, até agora o advogado da Lexat Combustível, acho que não entrou na sala ainda, mas os debates e a ouvida do nosso procurador se aproveita também para esse processo que trata de matéria similar. Então, feito aqui o relato do processo, passo a palavra ao doutor Matheus Viana para a sua manifestação. Muito bem, nossa queridíssima presidenta, sempre disposta, tranquila, que é uma beleza, que bom. Final de ano, quando todos deveriam estar aperreados, ela está nessa tranquilidade, pelo menos aparente. Por dentro pode estar um vulcão, mas aparentemente por fora nos dá tranquilidade para trabalhar. Não estamos escutando, não, presidente. Eu estava dizendo que o Refis tirou tudo, é só aparente. O Refis deixou um vulcão aqui dentro. Foi, né? Mas vamos trabalhar, então.
Temos aqui... o doutor Weber não está representando essa empresa, não, né, doutor Weber? Está sim, doutor. Tá. Tá. Seja muito bem-vindo, doutor Weber. Muito bem. Em relação à SP, e já faço até já um pequeno adiantamento, nós temos 2 processos da SP de combustível. Temos esse que trata do levantamento quantitativo de estoque, e temos outro que trata, salvo engano, porque tem outro também, que trata da aquisição de bens pativos. Bem ativo. Mas vamos para esse. Uma dos principais pontos que eu tenho enfrentado em relação à autuação de postos de combustível ou empresas que revendem petróleo, quando se faz o levantamento, é a identificação do fato apontado pelo contribuinte. Pelo contribuinte, não, desculpa, pelo agente fiscal. E qual é o fato apontado pelo agente fiscal? Quando a gente vai lá para o auto de infração, ele faz o seguinte relato: é que a falta de recolhimento do imposto devido por substituição tributária, devido à diferença dos 205 mil litros de óleo diesel comercializado sem efetiva comprovação do recolhimento do imposto conforme levantamento de estoque. Esse dado é fundamental. Na empresa de comercialização de produtos, o que é que se faz normalmente? Na comercialização, na revenda, um dos métodos mais tranquilos de se fazer o levantamento ou detectar alguma omissão por parte da empresa é o levantamento quantitativo de estoque em empresas comerciais. Então, o levantamento quantitativo de estoque, ele trabalha com quantitativo, é uma questão numérica. Né? Então, diante desse dado, desse fato, é que esse levantamento de estoque, ele, para ser contraditado, ele exige a comprovação de que houve um erro por parte do agente fiscal no seu levantamento. Esse erro pode decorrer de transcrição errada de números ou de códigos, ou não inclusão de nota fiscal, de quantitativo, erro no quantitativo de estoque inicial ou final. Tudo isso, ou classificação dos produtos, tudo isso pode resultar em erro no levantamento quantitativo de estoque. No presente caso, já lhes digo que, por tratar-se de poucos produtos, o erro quanto à codificação me parece que é inexistente. O erro quanto aos estoques inicial e final também me parece que é inexistente. Portanto, o trabalho que foi feito pelo agente no levantamento quantitativo de estoque, no presente caso, ele preenche todos os requisitos relativos a esse método. Quer dizer, não identificamos no levantamento aí apontado nenhuma falha. Mas o contribuinte recorre, e essa é a razão do seu recurso, que foi admitido, em decorrência da denominada variação volumérica. Ele diz que a diferença apontada decorreu de variação volumérica, razão pela qual, no mínimo, deveria ser descontado o valor correspondente a essa variação. E traz resoluções nesse sentido, daí porque a presidência ela admitiu o recurso, porque há resoluções do CONAT admitindo a utilização desse percentual de 0,06%, referente à variação volumérica admitida pela Agência Nacional de Petróleo, como elemento compensador ou na apuração que é feita pelo contribuinte, na apuração que é feita pelo agente fiscal no lançamento. Né? E ele pede a aplicação, então, dessas paradigmas, sustentando a tese segundo a qual sobre essa variação volumérica não há que se falar em incidência do ICMS
E aí há até o precedente, não podemos deixar de nos referir, do STJ, que entendeu que sobre a variação volumétrica não há que se falar em incidência do imposto. Bem, há, como eu disse no início, dois tipos de levantamento. Há aquele levantamento em que o agente fiscal faz do jeito que fez nesse lançamento, faz um levantamento quantitativo de estoque normal, um simples levantamento de estoque. E há aquele outro levantamento em que o agente fiscal faz expressa menção a essa variação volumétrica. Nessa sessão hoje, nós temos um auto de infração, e aí já estou até adiantando, nós temos um auto de infração, um recurso, no qual, no lançamento, o agente fiscal considerou expressamente a variação volumétrica. Então, há duas formas de fazer o levantamento, no caso de postos de combustíveis, ou aquela que se faz o levantamento normal, como é o presente caso, e aquela em que o agente fiscal expressamente diz, nós, decorreu de variação volumétrica. Bem, em relação a esse caso específico, em que não há mera referência nas informações complementares à variação volumétrica, é o ônus da prova do contribuinte demonstrar que essa diferença teria decorrido de variação volumétrica. Não há nenhum elemento nos autos que indique isso, ele simplesmente pede que seja aplicado esse percentual. Ora, o que se fez foi, como eu disse, fiz todo aquele pequeno arrodeio, aquela descrição do levantamento quantitativo de estoque para dizer exatamente que houve um levantamento, uma fiscalização, um levantamento normal, quantitativo de estoque. E esse levantamento quantitativo de estoque, para ele ser contraditado, precisa de prova em contrário. E não há nenhum elemento que indique que esse levantamento esteja equivocado. Razão pela qual, minha presidente, aí serei breve nesse caso, porque me parece que é de fácil solução, quer seja de um lado, quer seja de outro, a Procuradoria entende que o caso não há de ser aplicado nenhuma das paradigmas, tendo em vista que o que se tem aí é um levantamento quantitativo de estoque que preenche todos os requisitos para a sua validação. E é nesse sentido, então, que a Procuradoria se manifesta pelo improvimento do recurso, quer seja em relação à utilização do percentual de 0,06% como redutor, quer seja em relação à aplicação de penalidade, porque aí que nós temos é saída de mercadoria sem nota fiscal. E, portanto, com a saída de mercadoria... Não é saída não, doutor Pierre? Então estou fazendo confusão com outro. É entrada? A omissão é entrada? Mais ainda, porque na saída nós teríamos pelo menos a nota fiscal de entrada, mas no caso de entrada nós não temos nenhuma nota fiscal, razão pela qual deve ser mantida a autuação do jeito que está contida no julgamento da primeira Câmara, eu acho que é. Primeira Câmara. É isso, senhor presidente. Ok. Senhoríssima presidência, excelentíssima presidência. Ouvimos o nosso excelentíssimo procurador. Vamos, então, ouvir agora o representante da parte, doutor Hélio, com a palavra. Senhora presidente, senhoras e senhores conselheiros, secretárias de Câmara, Ana Paula, Silvana, os demais aqui presentes, boa tarde. Eu vou ser breve também em relação a esse tema. Esse mês mesmo já enfrentamos caso idêntico, então peço até licença que eu vou focar em pontos que eu acredito que seja, de certa forma, novidades, né? Porque algumas outras teses já são de amplo conhecimento e já tem certo tipo de posicionamento e decisão. Até na outra sessão também eu fui mais por esse caminho, que é em relação ao precedente do Superior Tribunal de Justiça em relação a esse tema dos ganhos volumétricos. Esse contencioso, né, como muito bem
relatado pelo novo procurador, Matheus Viana, que infelizmente mudou seu entendimento em relação ao tema, que no passado, inclusive na resolução 088, que nós acostamos aqui como paradigma, possuía um entendimento de aplicar o 0,6%, né, que foi com a anuência, né, da Procuradoria. Esse contencioso já tinha esse posicionamento de tolerar essa expansão de 0,6%, justamente como uma margem compensadora da natureza física, química do combustível, que é a dilatação volumétrica. E aí, a questão da prova, como é que eu vou comprovar que o combustível dilata ou não dilata? Isso é fato público notório, científico. Inclusive, até o fiscal, se você bem analisar o auto de infração e as informações complementares, há uma omissão de entrada aparente, né, como bem alertou o novo procurador, até por correção do conselheiro Carlos Pierre, analisando, há uma suposta omissão de entrada. Mas se formos analisar, não há nenhuma penalidade sobre a omissão de entrada. O que há é a cobrança do ICMS, com a multa e penalidade por ausência de recolhimento, e não por omissão, conforme nós costumeiramente vemos aqui nesse contencioso os autos de infração lavrados sobre omissão de entrada. Então, o fiscal, ele, obter dictum, né, de forma oblíqua, ele assume, sim, que esse ICMS que está sendo cobrado é fruto de uma expansão volumétrica. Inclusive, ele, nas informações complementares, ele informa e justifica o porquê que não aplica o 0,6%, por dizer que não existe legislação estadual que regule o tema. Então, sim, a omissão apresentada na presente acusação fiscal é fruto de expansão volumétrica. E isso está patente, está claro, até mesmo pela diretriz assumida pelo próprio fiscal na sua combinação da penalidade aplicada ao contribuinte. Algumas matérias foram sustentadas, né, ao longo desse processo, e aqui eu tenho que ficar adstrito ao que foi aceito, né, admitido por essa presidência, o tema, que é a questão do 0,6%. E eu faço essa análise do 0,6% comparando com o que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, de forma unânime pela primeira Câmara, que é uma Câmara, né, de turma, que diga, no STJ, é uma turma formadora de opinião no STJ, conhecida como consolidadora de jurisprudência, por ter a ministra Helena Costa, que é tributarista. Então, é uma turma muito, muito respeitada no Superior Tribunal de Justiça, sem demérito a outra também. É o que nós vimos na prática. E que, de forma unânime, decidiu que ganhos volumétricos de combustível sequer é fato gerador de ICMS. Então, nem 0,6% era para ser cobrado. Inclusive, o recurso especial que foi julgado na STJ, ele advém da Paraíba. E como muito bem observado no recurso extraordinário, o Estado da Paraíba, ele possui a previsão do 0,6% na sua legislação, como o Estado do Amazonas também. Mas lá o contribuinte, mesmo com a aplicação do 0,6%, ele se insurgiu no Poder Judiciário para elidir, inclusive, isso, obtendo vitória com uma decisão transitada em julgado no Superior Tribunal de Justiça, pela primeira turma, de forma unânime, afastando a cobrança sobre ganhos volumétricos, ainda que ultrapasse o 0,6%. No pleito que se está a fazer agora, roga-se, ao menos, essa margem de tolerância de 0,6%, pelo contribuinte entender que é razoável. E não é o contribuinte que acha que é razoável. Esse contencioso também já achou,
A Procuradoria do Estado, representada aqui pela figura do Dr. Matheus, também já teve esse entendimento pela Resolução 088, inclusive colocamos na folha de rosto desse recurso, que nada mais é que a mesma empresa, que é a SP, eu estive na oportunidade, naquela sentada, naquele julgamento, onde que foi consolidado, já existiam algumas jurisprudências desse contencioso aplicando 0,6%. A postos varejistas, existia alguma resistência a aplicar aos atacadistas, essa era a resistência à época. O 0,6% a postos de combustíveis era algo até corriqueiro. Inclusive, nós colocamos três precedentes no recurso extraordinário. Existia uma resistência só de aplicar isso aos atacadistas, pois a norma da Agência Nacional, ela estipula que esse 0,6 é aplicado a postos varejistas. Mas aí a gente fez uma interpretação conjunta, contribuinte, contencioso, procuradoria, porque o combustível que dilata nos postos, ele também dilata nos tanques do atacadista. E esse 0,6% é um estudo físico, químico, que se pega emprestado da ANP e traz aqui para o Estado do Ceará diante do silêncio da legislação. Esse é o grande absurdo. A legislação ela é silente em relação a esse fenômeno. Como é que algo que é corriqueiro, que sempre vai acontecer, porque partindo desse ponto, sempre vai ter omissão de entrada. Porque o combustível sempre vai dilatar, principalmente no estado do Ceará, onde as temperaturas são elevadas, e esse combustível ele é retirado da refinaria a 20 graus Celsius. Quando que no Ceará faz 20 graus Celsius? Senhoras e senhores, então, com base nesse argumento, e principalmente pautado nessa jurisprudência do STJ, que é relativamente recente, é que roga que, novamente, esse contencioso possua uma análise mais flexível e mais justa em relação ao caso. Não estamos aqui a pedir que haja desconsideração total do que foi lançado, mas que haja uma margem de tolerância. Porque o combustível, ele é um produto peculiar. Então, deve-se ter também uma análise, um julgamento e um lançamento também peculiar para esse produto. Caso não seja acatado também esse argumento, e foi requerido em sede de recurso extraordinário, o reenquadramento da penalidade. O 123(1)D, 50%, que também foi auferido na resolução 088, que o caso era idêntico ao que estamos aqui a discutir. Se não houve omissão, se tudo é fruto de expansão volumétrica, e se também essa diferença foi constatada por meio de análise de escrituração fiscal da empresa, não há de ser aplicado o 123(1)C. Mas o D, que é aquele que retrata a ausência de recolhimento, o qual a penalidade é abrandada para 50%, que também foi conquistada nessa resolução 088, também com a anuência da Procuradoria do Estado naquela assentada. Por essa razão, roga-se a vossas senhorias pelo provimento do recurso extraordinário, pela aplicação do percentual de 0,6% e também pelo reenquadramento da penalidade eleita para 50%, conforme as decisões paradigmas acostadas no recurso extraordinário, principalmente a 088, que consta na folha de rosto desse recurso extraordinário, que nada mais é do que um caso idêntico ao que estamos discutindo agora. Inclusive, as partes são idênticas. O causídico que aqui está presente é idêntico. É o suficiente, senhora presidente.
Sabe que eu queria fazer só uma observação? Conselheiro relator, estou vendo aqui do recurso extraordinário, esse recurso ele não admitiu a questão da penalidade, certo? Que foi trazida pela parte. Consta lá da parte 194, como paradigmas, né, divergência jurisprudencial, a 88/2017 e a 431/2012, que conforme o recurso extraordinário não foi admitido por essa presidência. De modo que aqui nós esperamos a discutir apenas a questão do 0,6. Confere, doutor Henrique, aí, pelo recurso extraordinário? Isso mesmo, presidente. Só foi acatado a diferença do 0,6, né? Com relação à mudança da sanção, não foi aceita a admissibilidade em relação a esse ponto. Ok. Então, esse momento para debate pelos senhores conselheiros, por favor. Só um minutinho. Doutor Weber queria falar? Senhora presidente, pela ordem, eu também tive a oportunidade eu fiquei na dúvida em relação a esse despacho, porque eu também não sei se é possível ter esse tipo de mudança, porque eu acho que esse despacho de admissibilidade ele não tem recurso. Mas a 088, ela é o caso idêntico a esse em tela. A empresa é a mesma, e naquela assentada foi decidido pelo reenquadramento, não seria o caso. Não seria um paradigma, como posso dizer assim, idôneo, entendeu, para a presente assentada, porque o caso é o mesmo. A expansão volumétrica foi decidida pela aplicação da linha D. Ok, eu até entendo, mas por ocasião da apreciação do recurso, foram feitas algumas diferenciações entre elas, principalmente com relação à comprovação da regular escrituração das operações. Isso é o que consta lá da decisão paradigma 88/2017 e da 82/2021. Então, eles não foram acatados com base nesse argumento. Ok? De modo que nós aqui iremos discutir só o percentual do 0,6. Então, passo aos debates. Doutor Carlos Pierre, com a palavra. Muito obrigado, senhora presidente. Eu creio que nós já temos todos aqui um posicionamento acerca dessa questão, né? Nós já decidimos e julgamos um processo muito semelhante, tratar de algo, se eu não me engano, no início do mês, ou foi no final do mês passado, na Câmara Superior, inclusive eu acho que era da SP também, falando corretamente. O processo seguinte, da Alessat, ele guarda alguma diferenciação mesmo, como disse o doutor Matheus. Na ocasião do julgamento desse da Alessat, eu vou fazer outras considerações. Agora, neste aqui, o fiscal não chega e diz, olha, houve uma alteração volumétrica, mas isso aí mesmo assim tem que cobrar. Ele não diz isso, né? Ele fez o levantamento quantitativo de estoque e houve essa diferença. Mas ele chega aqui e diz assim, ó, o que houve de fato é que, em decorrência da comercialização da diferença de combustível apontada na auditoria fiscal, a empresa oferiu lucro, tendo em vista que efetivamente ocorreram saídas de mercadorias sem o pagamento do ICMS substituição tributária. Esse, no meu entendimento, logicamente tem essa decisão do STJ, que é a questão física, não deixa de ser o produto. A água, ela, por exemplo, pode vir em estado sólido, pode ser em estado líquido, em estado gasoso, não deixa de ser água. O volume que o STJ decidiu é que é aquela mesma mercadoria que entrou e que saiu, só que saiu de forma dilatada. Aqui, o fiscal, embora ele não fale diretamente, quando ele diz, olha, mas ele oferiu lucro, ele saiu. Eu sei que quer fazer uma justiça, certo? Só que você não pode cobrar o ICMS substituição tributária, que não houve entrada. É uma coisa assim, na questão do álcool eu fiquei calado, porque nós temos várias refinarias, não, mas destilarias, né, não sei, usinas, né, de álcool aqui, inclusive no Nordeste e tudo. Mas diesel, gasolina, eu estou admitindo que a Petrobras está vendendo sem nota. É isso? Porque o substituído, ele só vai pagar como o substituto não faz a retenção. Aí ele faz o recolhimento. Então, eu estou admitindo que a Petrobras vendeu, e é uma venda interestadual, passou no posto, sem informação nenhuma, certo?
e que isso aqui foi uma missão de entrada. Entrou. Ele, inclusive, pode pedir aí para a Petrobras, né? O Estado, inclusive, poderia fazer a escolha. Ele pode escolher do substituto ou do substituído. Certo? Essa é uma grande questão. Não há como cobrar isso. Eu sei que se quer fazer uma justiça fiscal, vendeu, tem que pagar ICMS, mas não, ICMS-ST. O ICMS-ST tem que ser uma missão de entrada. Se não teve entrada, se não tem substituto, não tem como ter substituído. E, portanto, não caberia a cobrança do ICMS-ST, que juridicamente é distinto do ICMS normal. Vendeu, não quer dizer que vai pagar o ICMS-ST, não. Agora, entrou sem retenção e sem a retenção, aí sim, pagas. Eu acho assim, como se chega a um entendimento que a Petrobras, a distribuidora, está vendendo, certo? Venda interestadual sem nota fiscal, eu acho, eu não sei como é que se chega a esse entendimento, porque esse é um entendimento diferenciado, da questão do diesel e da gasolina. Do álcool, fica calado, porque nós temos várias usinas, pode vir, né? Pois bem, eu já tracei outros comentários a respeito dessa questão, eu continuo no mesmo entendimento, eu só queria frisar essa questão porque é do diesel. Da Alessat, sim, aí nós teremos um debate maior, porque o próprio fiscal fala que está cobrando o ICMS-ST dessa dilatação. É só isso, senhores. Ok. Doutor Augusto, com a palavra. Bom, o meu é rápido. Há alguns comentários que, às vezes, a empresa traz que seria impossível a empresa consertar isso. Sempre vai haver omissão de entrada. Divirjo. Uma empresa desse tipo, ele tem levantamento de estoque todo mês. Ele verifica o que entrou, o que saiu e o estoque. A diferença, deu omissão de entrada, emite uma nota fiscal, paga o imposto de substituição tributária e está regulado, tudo regularizado, normal. Outra coisa que eu me assusto é quando se vem falar na condição química, tá certo? Como é que se faz o vidro? Da areia, do calcário, aí vem uma temperatura quente e transforma areia e calcário em vidro, tá certo? É química, certo? Não vai se cobrar mais de vidro, não, porque o que entrou foi a areia, foi o calcário. Certo? Então, nós estamos falando, senhores, do fato gerador do ICMS, circulação de mercadorias. Isso é que é o fato gerador. Tá certo? Não é química, não é nada disso. Se entrou 100, saiu 150, só foi pago de ICMS 100 litros, deve 50 litros. Isso é uma coisa óbvia, certo? Não me cabe eu falar de química, eu estou falando de quantidade, o que é em litros, tá certo? Lucro, como o doutor Carlos Pierre colocou, o lucro quer dizer em quantidade, ele trouxe, ele trouxe 100, só pagou sobre 100, faltam 50. É isso que o fiscal trouxe. A Procuradoria anteriormente tinha se falado, mas é equívoco, todos nós cometemos, e ele mesmo trouxe isso aí. Então, pessoal, não é questão de química, é questão de quantidade, sim. Se não, pessoal, daqui a pouco a pessoa vai dizer, olha, eu trouxe, a Coca-Cola traz a matéria-prima dela, que é nos sacos desse tamanho, coloca água, bota no processo químico, sai outra coisa. Não vai se cobrar mais, porque não houve não tem isso. Então, a produção neste caso aí, é só problema de quantidades. Muito obrigado, senhores, era só isso. Doutora Dalcília, por favor, com a palavra. Boa tarde a todos. Renovando aqui meus cumprimentos, conselheiros, procuradores, senhora presidente, secretários. Ficou nos outros debates, depois que surgiu essa questão do STJ, e me preocupa porque, assim, respeitando o entendimento contrário dos pares,
eu sei que existe a justiça fiscal, no meu entendimento particular, ela é um entendimento que o ICMS, a tributação, se volta à sociedade. O destino e o bem-estar maior é da sociedade e não do interesse privado. O que é que eu quero dizer com isso? Não existe uma previsão legal, o legislador não estabeleceu uma presunção legal de que esse 0,6%, pelo menos no nosso estado, é um percentual admitido de perda ou de ganho. Não existe essa previsão. Aí se busca uma legislação que fala de vazamento, que fala de responsabilidade pelo conserto do equipamento da ANP, para dizer que ali tem uma autorização, entre aspas, de que isso acontece com frequência. Quando, para mim, a autorização do STJ é o quê? Ainda que se entenda, se admita que o STJ decidiu que não cabe ICMS sobre parcela que foi alterada de ganho de combustível, perda de combustível, ele em nenhum momento afirma esse percentual de 0,6%. E muito menos ele coloca uma penalidade de atraso ou alguma coisa que o fisco já tinha conhecimento de algo que o próprio contribuinte está arguindo que não tinha conhecimento, que foi fruto de um fenômeno físico. Então, eu não vejo, aí que me causa assim, até uma sensação de injustiça muito grande com o público em geral, que paga pelo combustível, que recebe aquele valor e paga, a empresa tem aquele ganho, que aquele ganho que ela obtenha seja líquido de qualquer imposto, seja livre de qualquer imposto. E isso me causa, assim, realmente uma sensação de injustiça, tanto a parte jurídica, pela falta de fundamentação, porque é como se aqui o fisco estivesse autorizando a empresa, por conta própria, a deixar de emitir nota fiscal na entrada ou na saída de 0,6% do seu estoque. Porque é como se fosse assim, uma licença para dar saída sem nota, ou entrada sem nota, porque a qualquer momento, se o fisco cobrar, eu posso alegar que aquilo ali foi fruto de um fenômeno físico, e sem precisar provar. Para mim, um cheque em branco. Eu, empresa, posso emitir até esse percentual do meu estoque, vender pelo valor que eu quiser, a quem eu quiser, e aqui não cabe, não há prova nos autos que essa aquisição veio da Petrobras. É como se a empresa também só pudesse comprar da Petrobras. Não existisse outros terceiros que ela pudesse intermediar. E como não tem nota, como fazer prova disso? Então, novamente, um cheque em branco. Eu vou dizer que eu recebi da Petrobras, eu vou dizer que a saída foi fruto de um ganho físico, que não houve entrada. E, assim, se formos para os requisitos da hipótese de incidência do ICMS, vamos ter uma saída de mercadoria, que o combustível é mercadoria, vamos ter uma mudança de titularidade do vendedor para o consumidor, vamos ter um valor, um tempo certo, que foi o valor da venda, e não vamos ter o quê? O documento fiscal. E não vamos ter o imposto. Então, com todo respeito a quem entende que existe essa licença e dá esse efeito extensivo, eu acho que as decisões, assim, o STF, ele não entrou no mérito da comprovação. Aí cabe a nós, julgadores, verificarmos se realmente houve a comprovação nos autos que essa diferença veio ou não de um ganho físico, porque pode simplesmente não ter vindo. Mas admitir como certo e irreparável e impossível de que esse percentual realmente é um ganho físico e é inquestionável, eu não vejo prova nos autos e nem na decisão do STF que dê esse suporte e a esse percentual, a esse ganho. Só isso, senhora presidente. Algum conselheiro ainda deseja manifestar-se? Doutor Henrique, com a palavra. Presidente, eu queria só fazer uma observação aqui, contribuindo aqui com o que já foi colocado na sessão, com relação ao certo questão que seria realmente o percentual de 0,6%, né? Como bem colocou o doutor Augusto aqui, até como explicado pelo doutor Carlos César Pierre, o que está sendo cobrado aqui, na realidade, é uma diferença entre o valor que saiu, que é superior ao valor que adentrou ao estabelecimento com o pagamento do ICMS. Ou seja, ficou claro
que houve um ganho para a empresa, né, que vendeu uma quantidade superior e que o estoque, na realidade, só o que foi pago efetivamente na entrada foi um valor, uma parcela inferior ao que foi efetivamente vendido. Então, eu não consigo, assim, entender como é que eu posso aplicar isso, que é um ganho, um percentual de perda. Né? Porque o que pede aqui no recurso é exatamente a aplicação desse 0,6, e essa portaria trata de perda, trata de vazamento. Então, eu acho que é incongruente até eu aplicar esse 0,6 nessa situação. Eu posso ler aqui um trecho para os senhores que fala da portaria, que ela diz o seguinte, né? Nos considerandos da portaria, ela diz o seguinte: considerando a necessidade de controles mais eficazes para detectar vazamentos de produtos derivados de petróleo e de álcool etílico carburante. Né? Então, ela trata de um vazamento, que a quantidade que saiu, ela se perdeu, ela se exauriu. Né? E lá na frente, ele diz no seu artigo 5º, independente de notificação, quando for constatada perda do estoque físico de combustível superior a 6%. Então, está falando sempre de perda, não tem ganho aqui. Então, como é que eu posso aplicar um percentual de 0,6%, que é perda, quando eu estou exatamente cobrando que houve um ganho? Eu não consigo, assim, a minha matemática não consegue caminhar nesse sentido, eu não consigo entender como é que é dado essa interpretação. Então, era só essa a consideração que eu queria fazer, senhor presidente. Doutor Leís, com a palavra, doutor Leís. Presidente, é só bem rápido, só para aludir ao julgamento que nós fizemos na mesma matéria, foi no dia 26 de novembro de 2021 que eu fui o relator, e que, com muita propriedade, acho que foi colocado, com às vezes que pensei em sentido contrário, mas colocado aí pelo doutor Henrique, pelo doutor Augusto Teixeira e a doutora Auxílio, que me antecederam, em relação a esse 0,6, né? Esse 0,6, efetivamente, como foi dito pelo doutor Henrique Gereissati, ele é perda. E me lembro que, naquela assentada, a empresa queria que trouxe dois paradigmas, a SP Indústria, de colocar o 0,6% como acréscimo das entradas, né, nas entradas e ao estoque inicial, e outro paradigma é no sentido de acrescer esse 0,6% lá no estoque final. E, como foi dito, eu até alertei para a incongruência, até matemática mesmo, eu me lembro que eu fiz cálculos aqui, demonstrei, então, como é que você, de um percentual de perda, que é vazamento, que só teria lógica de você deduzir se fosse uma missão de saída, aí sim, você deduziria esse 0,6% em função de que, olha, saiu, mas não é que saiu, evaporou, houve vazamento, vamos deduzir esse 0,6%, inclusive de forma análoga, aplicando isso aí às distribuidoras, né? Mas não como acréscimo, sem uma perda, acrescentar estoque final ou as entradas, realmente não é uma coisa que eu aludi isso na época dos debates, lá em dia 26 de novembro, que também não via sentido lógico nessa questão. Algum conselheiro ainda deseja manifestar-se? Não? Então, posso colocar o doutor Ricardo Valente. Com a palavra, doutor Ricardo. Presidente, de maneira rápida, eu escutei todo mundo atentamente e eu queria trazer, presidente, a informação de que essa diferença do 0,6, entendido recentemente pelo STJ e não pelo STF, como outras pessoas falaram aí, foi no sentido dessa sistemática inclusiva do 0,6. Foi específica a decisão do STJ em relação a essa questão do 0,6. O que eu quero trazer, presidente, é que eu sempre fui contra essa tese do 0,6. Por quê? Porque eu entendi até como aquela história que o Augusto sempre falava aqui das porquinhas, que davam os porquinhos, os filhotes da porquinha e tudo mais. Qual é o problema, presidente? O problema é que na decisão do STJ, que até pediram vistas aqui na Câmara Superior sobre esse processo, para verificar se haveria o trânsito em julgado dessa decisão ou não,
houve o trânsito em julgado dessa decisão. Eu realmente me debrucei sobre a decisão do STJ, me debrucei sobre o processo do STJ, e por essa razão que eu sempre fui contra essa tese do 0,6, eu me declinei e modifiquei o meu entendimento para acatar a tese do 0,6, mediante todas as questões levantadas, intrinsecamente ligadas a essa decisão que foi exarada pelo STJ, o qual eles levantam ponto a ponto a questão de todas as maneiras relativa a essa questão do 0,6 em relação à dilatação. Então, presidente, o contribuinte também fica de mãos atadas, porque você imaginar que o contribuinte vai comprar combustível sem nota fiscal, dar entrada nesse combustível e vender o combustível sem nota fiscal, realmente, presidente, é uma situação quase que impossível de se acontecer hoje, principalmente dentro do estado do Ceará, uma empresa um estado que monitora principalmente todas as questões atreladas a todas as fiscalizações existentes nesse segmento de combustível, presidente. Então, presidente, eu tenho certeza absoluta que a empresa jamais comprou combustível sem nota e muito menos vendeu combustível sem nota. Então, presidente, eu entendo sim, dessa vez, após o intento e a apresentação dessa decisão do STJ, a qual o processo eu me debrucei e que se encontra transitado em julgado, tá certo? Que foi esse motivo que tinham pedido vistas aqui, foi para verificar o trânsito em julgado. Eu me declino, presidente, e entendo sim pela tese do 0,6 e vou acatar, presidente, a tese do contribuinte, dando provimento ao recurso extraordinário apresentado, presidente. É dessa maneira que eu me reporto. Obrigado, presidente. Ok. Algum outro conselheiro ainda deseja manifestar-se? Não. Doutor Matheus, posso passar a votação? Então, o conselheiro relator, como vota? Presidente, voto no sentido de receber o recurso extraordinário, né? Negar provimento, no sentido de afastar a aplicação do percentual de 0,6%. E confirmar a decisão condenatória de procedência de segunda instância. A decisão recorrida. Doutor Leilson? Com o relator, presidente. Doutora Helena? Com o relator, senhora presidente. Doutor Alexandre? Com o relator, senhora presidente. Doutora Elinese? Com o relator, senhora presidente. Doutor Ricardo? Presidente, eu peço venha aos colegas, mas eu vou abrir a divergência acatando o recurso extraordinário apresentado pela parte, presidente, diante da tese e apresentação do processo de 0,6 julgado, transitado e julgado pelo STJ. Doutor Carlos Pierre? Com divergência, senhora presidente. Doutora Francileide? Como primeiro divergente, senhora presidente. Doutor Felipe Muniz? Presidente. Faltou eu voltar. Doutor Felipe, por favor. Eu não ouvi. Com a divergência, presidente. Doutor Roberto Carvalho? Com a divergência, presidente. Doutor Saulo? Boa tarde a todos. Acompanho a divergência inaugurada pelo conselheiro Ricardo Valente. Doutora Dalcília? Com o relator. Então, no caso de que se trata, verifica-se o empate, né, cabendo a essa presidência desempatar. Então, até o presente momento, eu me guio no sentido de que o 0,26 de que trata essa portaria, ele não trata de uma matéria tributária, mas da proteção ao meio ambiente, que seus comandos direcionam-se aos postos revendedores de combustíveis, não sendo aplicada à distribuidora. Esse é o meu entendimento, principalmente nesse caso, que eu coloco em sintonia com o que nos trouxe o conselheiro relator, quando falou que, no caso em concreto, trata-se de ganhos.
razão pela qual eu decido com base na decisão recorrida, mantendo a decisão recorrida. Okay? Então, a Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários, deliberando sobre o recurso extraordinário em questão, resolve por voto de desempate, negar provimento ao recurso para decidir pela manutenção da decisão recorrida, nos termos do voto aqui de desempate, acompanhando o conselheiro relator e em consonância com a manifestação do douto representante da PGE. Eis a decisão para o presente processo. Para o primeiro processo, no último processo, faremos em separado, que tem algumas peculiaridades, né? Vai se aproveitar muito do que aqui nós discutimos, mas tem algo peculiar. Vamos ao segundo processo da SP, processo de recurso 1124/2018, auto de infração 2018-1336. Recorrente SP, Indústria Distribuidora de Petróleo Limitada, recorrido Estado do Ceará. A decisão recorrida da primeira Câmara, corporificada na resolução 55/2021, que é a lei decidir pela procedência, e as resoluções paradigma 10/2020 da Câmara Superior, a 67/2020 da primeira Câmara e a 23/2019 da segunda Câmara. Doutor Heber conosco, quem renova as boas-vindas, e o relator conselheiro, doutor Saulo Gonçalves Santos, a quem passa a palavra para o seu relato. Boa tarde a todos. Cumprimento aí a doutora presidente, Francisca Marta, a quem eu faço aqui uma singela homenagem em decorrência do brilhante trabalho que desenvolveu perante o colegiado do Contencioso Administrativo e Tributário do Estado de Ceará, no período em que lhe foi atribuída essa missão. Boa tarde às demais conselheiras e conselheiros, Obrigada, doutor Saulo. Por nada, doutora. Representante da Procuradoria-Geral do Estado, doutor Matheus Viana. E sem mais delongas, passo aqui a análise do caso que me foi submetido como relator. Trata-se do processo de recurso extraordinário número 1/1124/2018, auto de infração 1/2018-01336. Recorrente SP Indústria Distribuidora de Petróleo Limitada, recorrido Estado do Ceará. Conselheiro relator Saulo Gonçalves Santos. O presente processo trata da infração de falta de recolhimento de ICMS relativo ao diferencial entre as alíquotas internas e interestadual. Em síntese, o contribuinte durante o exercício financeiro de 2013, teria realizado aquisições de mercadorias em outros estados sem o devido recolhimento do imposto, o que ocasionou um crédito tributário constituído por ICMS no montante de R$ 27.154,71 e multa de igual valor. São apontados como infringidos os artigos 3º, inciso 15 e 589 do Decreto 24.569 de 97, acumulada com a penalidade prevista no artigo 123.2c da Lei Estadual 12.670/96. Aberto o prazo para impugnação, o contribuinte apresentou defesa tempestivamente, consoante se observa das folhas 20 e 26. O julgador singular, no julgamento número 821/2019, decidiu pela procedência da ação fiscal, por entender que foram realizadas as hipóteses que fizeram nascer o dever da empresa atuada de pagar o imposto. Em julgado, cuja emenda possui os seguintes termos: ICMS multa, auto de infração, falta de recolhimento do ICMS diferencial de alíquotas na forma e nos prazos regulamentares, aquisição de mercadorias em operações interestaduais, levantamento de estoque, infração do artigo 3º, 15, acumulado com o artigo 589 do Decreto 24.569, penalidade prevista no artigo 123, inciso 1c, da Lei 2.670. Defesa tempestiva, autuação procedente.
Exiguinado com decisão singular, a empresa contribuinte interpôs recurso ordinário, sustentando preliminarmente a decadência parcial do crédito tributário, referente a janeiro de 2013. Além disso, pleiteou o reconhecimento do pagamento diferencial de alíquota do ICMS na conta gráfica. Por fim, pediu pela improcedência da autuação e realizou um protesto genérico de todos os meios de prova em direito admitido. Sustentação oral. A Assessoria Processual Tributária emitiu parecer sugerindo o afastamento da preliminar de decadência e, no mérito, opinou pela procedência da atuação com a aplicação da penalidade prevista no artigo 123, 1C da Lei 2.670. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, na resolução de número 055-2021, proferida na 14ª sessão ordinária, realizada dia 15 de março de 2021, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolveu preliminarmente afastar por maioria de votos a decadência parcial suscitada pela recorrente, referente ao mês de janeiro de 2013, com fundamento no artigo 123, inciso 1 do CTN. No mérito, decidiu-se por maioria de votos negar provimento para confirmar a decisão promulgada em primeira instância e julgar procedente o auto de infração, nos termos do voto da conselheira relatora, em conformidade com os termos do julgamento singular e do parecer da célula de assessoria processual tributária, adotado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. A empresa, por fim, interpôs recurso extraordinário a fim de obter a reforma da decisão prolatada pela primeira Câmara do Conselho de Recursos Tributários, cujo teor estaria contrariando outra decisão deste órgão, ao que cita as resoluções de número 10, 2020, e do Conselho Superior 67, 2020, da Câmara de Julgamento, e a de número 23, 2019, da segunda Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários. Após atestar que foram atendidos os pressupostos de admissibilidade exigidos no artigo 106 da Lei 15.614, assim como objetivando unificar sua jurisprudência, a presidência do Conselho de Recursos Tributários decidiu por conhecer o recurso extraordinário, por meio do despacho número 169/2021. Em síntese, senhores conselheiros, esse é o relatório. Feito o relato, passo a palavra ao nosso procurador, doutor Matheus Viana. Bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Weber, que talvez se encontre ainda em sessão, me parece que, nesse caso, a questão caminha para uma aplicação das paradigmas, e digo por quê, minha presidenta. É que a acusação é falta de recolhimento diferencial de alíquota. Quanto a esse fato, não há dúvida. Ocorre que o diferencial de alíquota aí indicado pela aquisição de bens de ativo, consumo, essas notas fiscais foram registradas regularmente na escrita fiscal do contribuinte. Foram regularmente registradas. Portanto, esse elemento é importante. Se as notas fiscais foram registradas, há que ser um ponto. O primeiro ponto é que, se tudo foi declarado pelo contribuinte, evidentemente não foi declarado o diferencial de alíquota que ele não recolheu, mas foi declarada a operação, as operações foram registradas. Aí temos o primeiro ponto, que ele pede que seja aplicado o 150, parágrafo 4º, referente à decadência do imposto. Nesse caso, não há como não reconhecer que o caso é de aplicação de 150, parágrafo 4º do CTN, tendo em vista que a empresa registrou e declarou essas operações regularmente. Então, quanto a esse ponto, a Procuradoria vai direto, entende que é o caso de aplicação da paradigma. O segundo ponto, suscitado pela recorrente, que foi objeto também de admissibilidade, que é quanto à aplicação da penalidade. Exatamente pelo fato de ter o contribuinte registrado as operações, todas as operações foram registradas, objeto da autuação, há de ser aplicada, sim, a sanção mais benigna, que não é aquela sugerida pelo agente fiscal, mas a do artigo 123,
1D da Lei 12.670. Também é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta pela aplicação da paradigma. Então, sem mais delongas, presidente, me parece que, por estar as operações regularmente escrituradas, tudo foi declarado, há de ser aplicado tanto o artigo 150, parágrafo 4º, quanto a sanção mais benéfica, que é por atraso de recolhimento, que é de 123, inciso 1, a linha D. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, pelo provimento do recurso. É isso. Ok. Por favor, eu queria só fazer um parênteses, eu pedi até a conselheira Elineide que verificasse, porque aqui é importante a gente ver que é uma decadência parcial, pega só até um período, até o dia 12 de fevereiro. Eu ontem à noite pedi à doutora Elineide para abrir o CD e olhar aqui para ver se a gente poderia verificar com relação a esse valor, que já está na informação complementar. Razão por a qual eu peço à doutora Elineide para iniciar aqui os debates. Sim, senhora presidente. Com relação à decadência, embora eu não seja pelo 150, parágrafo 4, com relação, está bem discriminado na informação complementar os valores, eu acho que eu tenho até aqui, posso disponibilizar para os conselheiros. Está na informação complementar, mês a mês, o valor. Então, dá para excluir perfeitamente os meses que entenderem que alcança o 150, parágrafo 4º. Viu, senhora presidente? Porque aqui no caso nós teríamos como a informação janeiro, né? Nós teríamos como tirar janeiro, porque a parte pede até anterior a 12 de fevereiro. Nós não temos como sair vendo aqui o fato gerador um por um, isso que a gente não encontrou em separado dessa forma, não foi isso, Aline? Eu não sei se eu estou me fazendo entender, porque a decadência, estou tentando aqui ver o recurso, seria para o período até 12 de fevereiro, não foi isso, doutor Hélio? Aí seria só o mês de janeiro, só né? Mês de janeiro. Mês de janeiro e dá para tirar. Eu estou só procurando a informação complementar aqui para disponibilizar. A informação está, o mês de janeiro, que está o valor de 1.146. Pronto, é isso mesmo. Igual ao valor de multa. Ok, obrigada. Passo a palavra. De nada, senhora presidente. Um conselheiro deseja manifestar-se? A PAC não vai se manifestar, não, presidente? Me perdoe, eu estou perturbada mesmo. Doutor Hélio, por favor. Muito obrigada, doutor Carlos. Passa a palavra ao advogado da parte. Senhora presidente, senhoras e senhores conselheiros, como a Procuradoria já possui um entendimento alinhado ao contribuinte, e aí eu acredito que, no caso, há uma convergência. Né? Havendo uma convergência, eu acredito que não há necessidade de um debate, nem de um contraponto em relação a esse tema, porque o contribuinte ratifica, né, os argumentos já levantados pela Procuradoria, também com arrimo nas fundamentações já escritas, subscritas no recurso extraordinário e também com base em precedente dessa Câmara Superior, da lavra da relatoria do conselheiro Ricardo Valente. Eu acredito que... Presidente, eu tive um probleminha de conexão aqui, presidente. Ok, doutor Ricardo. Continuando, doutor. Então, o caso realmente símile, que essa Câmara, esse colegiado já se debruçou, então, razão pela qual roga-se, né, pela decadência do período de janeiro, como bem levantou a conselheira Elineide, também com a aplicação da penalidade do artigo 123.1d, né, que seria a aplicação de 50%, por ser mais branda e também pelas operações estarem todas em evidência nas escriturações do contribuinte. Okay. Algum conselheiro deseja manifestar-se? Então, até para que eu não faça confusão aqui, eu sei que tem entendimentos diversos com relação à decadência, eu vou colocar
primeiramente, a questão da decadência, ok? Me parece que o doutor Augusto levantou a mão, deseja falar, Augusto? Não, presidente, pode ir para frente. Pode ir para frente. Então, com relação à decadência, depois a gente faz a penalidade, porque eu não me perco aqui nessa votação. Com relação à decadência, conselheiro relator, como vota? Senhora presidente, eu manifesto nos termos do posicionamento da Procuradoria-Geral do Estado para que se acolha a decadência em relação ao período específico de janeiro, não é isso? Ok, isso. Ok. Doutora Dalcília? Com a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º. Isso. Bem rapidinho aqui, a decadência. Dalcília? Eu abro divergência e eu considero que esse valor não foi lançado, foi algo que foi apurado pelo fisco e sendo um lançamento de ofício incide 1731. Doutor Henrique? Presidente, acompanho o primeiro voto divergente. Doutor Leilson? Com a divergência, presidente. Doutora Helena? Eu voto com o relator. Doutor Alexandre? Com o relator, senhora presidente. Doutora Elinete? Com o primeiro divergente. Doutor Ricardo? Com o relator, presidente. Doutor Pierre? Acompanho o relator, senhora presidente. Doutora Francileide? Com o relator. Doutor Felipe Muniz? Com o relator, presidente. Doutor Robério? Com o relator, presidente. Então, no caso de que se trata, fica extinto o período de janeiro, com base no Instituto da Decadência, em causa no artigo 150, parágrafo 4 do CTN, ok? Faremos agora a votação apenas com relação à aplicação da penalidade. Então, doutor Saulo, com relação à aplicação da penalidade, para disposta no 123.1d. Nesse segundo ponto, em relação à aplicação da penalidade, eu voto pelo reenquadramento, deve ser acolhido, né? Uhum. O entendimento que foi aí manifestado pela Procuradoria, pelo contribuinte, para que seja aplicada a penalidade do artigo 123.1d da Lei 12.670, consoante os arestos de número 10, 2020 da Câmara Superior e 023, 2019 da Segunda Câmara de Julgamento. Ok. Doutora Dalcília? Eu abro divergência, não identifico nos autos que haja um atraso, que, na verdade, a tese da defesa é que nem sequer caberia o imposto, então não vejo como juridicamente transformar algo em que a defesa alega que não cabe o imposto em atraso. Falta, para mim, foi apurado pelas mesmas razões que eu falei na decadência, foi algo que foi apurado pelo fisco, não houve emissão de documento fiscal e a cobrança do imposto também não houve lançamento. Então, mantenho a 1C, abro divergência, senhora. Doutor Henrique? Presidente, com a devida venha a manifestação da Procuradoria, eu voto com a divergência. Doutor Leilson? Presidente, com a divergência, o artigo 123.1d, para configurar atrás, é necessário não somente o documento escriturado, mas também como o débito esteja escriturado. É assim que está lá dito no artigo. E aqui o caso, não tivemos esse débito escriturado na apuração do... Então, eu voto com a divergência. Ok. Doutora Helena? Eu acompanho o relator. 23.1d. Doutor Alexandre? Com o relator, senhora presidente. Doutora Elinete? Com o primeiro divergente. Doutor Ricardo Valente? Com o relator, presidente. Doutor Carlos Pierre? Com o relator, presidente. Doutora Francileide? Com o relator, senhora presidente. Felipe Muniz? Com o relator. Doutor Roberto Carvalho? Com o relator, presidente. Pronto. Então, no caso de que se trata, já tendo sido acatada
a extinção pela decadência, essa egregia Câmara decidiu pelo reenquadramento da penalidade para o 123.1b, nos termos do voto do conselheiro relator e em consonância com a manifestação oral do doutor representante da PGE, solicitando à secretária que faça menção a todos os votos aqui divergentes, com suas devidas fundamentações. Ok? Essa é a decisão para o processo, e agradecendo o representante da parte pela participação aqui conosco. Senhora presidente, muito obrigado. Eu que agradeço. Acredito que seja a última sessão do ano. Já é a terceira vez que eu falo isso esse mês, mas sempre tem caso que está sendo pautado. Que bom, isso reflete nada mais do que a excelente gestão, e eu aproveito a oportunidade para parabenizar a gestão maravilhosa da nossa presidente, Francisca Marta. E o mês está desse jeito, assim, com vários julgamentos, reflete muito o empenho que a presidente tem e o respeito, né, aos advogados, aos profissionais que trabalham junto aqui ao contencioso e ao contribuinte também. Eu, particularmente, comecei bem jovem a fazer a sustentação oral aqui no CONAT e sempre tive um respeito muito grande pela presidente, Francisca Marta, o qual saúdo pela brilhante gestão. Não sei quais são os próximos desafios, mas desejo muita boa sorte para as novas empreitadas. E é isso. Feliz ano novo para todos. Muito obrigada. Só tenho que agradecer e fico feliz que realmente nós tenhamos conseguido essa parceria, né? Muito obrigada. E eu dado os conselheiros que querem 5 minutos de intervalo. Presidente, eu preciso, presidente. Ok. Então, 10 minutos, então, ok? 10 minutos. Logo voltaremos.